Segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. A liturgia desse dia nos leva a refletir sobre o dever que temos de anunciar fiel e coerentemente a palavra de Deus, tendo cuidado para não ser hipócritas, isto é, para não agir apenas pela aparência e por interesses gananciosos ou conveniências. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 5 e versículo 8 a 10, é um reconhecimento da fidelidade daqueles que receberam o anúncio da palavra e que agora dão testemunho dela, levando-a a outros lugares, sendo multiplicadores deste anúncio de modo que a palavra de Deus se espalhe e converta a muitos corações. Paulo e seus companheiros foram pessoas que acreditaram, formaram comunidade em torno da palavra e se comprometeram com ela, mesmo diante das dificuldades e tribulações. Eles foram perseverantes e fiéis. São por isso exemplo para as nossas comunidades de hoje. Num tempo em que a igreja vem insistindo que as paróquias se transformem em lugares privilegiados de oração, formando comunidades de comunidades, a carta aos Tessalonicenses aponta luzes para esta revitalização, buscando mantê-las fiéis à sua missão de evangelizar por meio de pequenas comunidades. Por outro lado, a liturgia de hoje chama atenção para as estruturas ainda obsoletas de muitas de nossas paróquias que se fecham no modelo tradicional e simplesmente reproduzem um sistema de poder que pouco condiz com os ensinamentos de Jesus, numa pastoral de manutenção e não de evangelização, como vemos no Evangelho de hoje, na crítica que Jesus faz aos líderes religiosos do seu tempo. O Evangelho é Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Este evangelho é marcado pelas fortes críticas que Jesus faz aos doutores da lei fariseus, chamando-os várias vezes de hipócritas. Aponta as incoerências deles e mostra que por causa da maneira como eles agem, são merecedores do inferno e não do reino dos céus. Dentre as denúncias feitas por Jesus estão desvio do caminho de Deus, exploração das viúvas, roubando-lhes as casas, fingimento, se escondendo atrás das orações e de supostas práticas religiosas, maus exemplos dados, falsos juramentos, práticas abusivas, visando apenas ao dinheiro, dentre outras coisas. Todas essas são denúncias muito sérias e comprometedoras para qualquer sistema, inclusive o sistema religioso. Junto com as denúncias, seguem questionamentos que servem para que avaliem-se esse proceder. O que tudo isso tem a nos dizer? Em primeiro lugar, também nos provoca e nos questiona. Será que como igreja nós também não estamos sendo coerentes? Como anda a nossa missão na comunidade? Empenhamos-nos como comunidades, as comunidades de Tessalônica, vistas na primeira leitura, ou somos líderes que dão falso testemunho da palavra de Deus, sendo incoerentes entre aquilo que pregamos e vivemos na comunidade? Todas essas perguntas e ainda outras mais contundentes podem ser feitas a partir dessas leituras de hoje. Elas ajudam a avaliar nossa vida cristã, nossa vida de comunidade, enfim, nossa vida de igreja. Que tudo isso sirva para nosso crescimento e amadurecimento na fé. Que nossas orações abram nossa mente e o nosso coração e não nos feche em atitudes que desmerecem os ensinamentos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.